Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Casa da Avó Maria. Eu sou o Guilherme e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre os cristais. Especificamente sobre 3 cristais essenciais que são utilizados para nossa defesa energética, para nossa proteção. Esses cristais podem ser utilizados no nosso dia a dia ou até mesmo para criar uma energia e um campo de proteção ao redor da nossa casa. Então ele tem múltiplas funcionalidades. Os cristais, eles são forças energéticas que existem no nosso planeta, que já são do conhecimento humano há milhares de anos. Então, se nós estudarmos as civilizações antigas, nós vamos conhecer e saber que eles já utilizavam os cristais no seu dia a dia, eles já utilizavam os cristais para trazer uma qualidade de vida energética e mental muito melhor para eles. Quando nós falamos de cristal, algumas pessoas podem levantar a dúvida: será que realmente funciona? Será que realmente tem fundamento? Eu vou estar usando uma pedra e ela vai trazer esses benefícios para mim realmente? Para responder essa pergunta, eu faço o seguinte levantamento. Nós fomos educados a ver este mundo, esse planeta, pelo viés materialista. Então nós olhamos para o todo pelo material. Para nós entendermos como o cristal vai funcionar e atuar no nosso dia a dia, nós temos que desmanchar esse conceito de que o mundo ele é material, ele é sólido, e passar a ver o planeta, o mundo, a nossa dimensão, como uma dimensão energética. O próprio Albert Einstein já comprovou para nós que a matéria nada mais é que energia em estado condensado, são moléculas em um estado de vibração mais densa que gera essa realidade que nós julgamos ser sólida. Mas tudo que está ao nosso redor, e nós somos energia, nós somos vibração, nós somos uma frequência. E é exatamente por esse entendimento que nós então conseguimos aplicar os cristais no nosso dia a dia. Cada cristal específico, ele possui uma frequência específica, ele possui uma vibração específica, e essa vibração vai atuar no nosso corpo, no nosso ambiente, no nosso dia a dia, de uma forma determinada. Eu costumo dizer que os cristais eles são como se fossem computadores. Eles são grandes computadores quânticos, que com o nosso poder da mente e com a nossa vontade, que são as duas ferramentas que nós vamos usar para programar e determinar esse computador quântico, que é um cristal, eles vão então estar atuando conforme a gente determinar para eles. Hoje, especificamente, eu vou concentrar esse vídeo e as informações em cristais para proteção e defesa energética. Porém, antes de entrar especificamente nesse assunto, nos cristais específicos, eu só faço um pequeno alerta. Nós, como pessoas, como seres humanos em estado de evolução, nós nunca devemos depender única e exclusivamente de uma ferramenta externa para a nossa defesa, para a nossa proteção e para o nosso bem-estar. Nós temos que lembrar que essas pedras, que esses cristais, eles são ferramentas. Eles são ferramentas que podem ser utilizadas por nós para tornar a nossa vida melhor, para nos trazer qualidade de vida. Porém, eles sozinhos nunca vão fazer o trabalho que cabe a nós, como espíritos em estado de evolução. Então, quando eu falo que a turmalina negra ela tem uma grande função de proteção espiritual, ela consegue criar um campo de energia ao redor de uma casa, protegendo-a de ataques de energias negativas, realmente ela tem fundamento e realmente ela funciona. Porém, se os moradores daquela casa cultivarem a discórdia, sentimentos de baixa frequência dentro da residência, de nada adiantará nós trazermos essa ferramenta, porque os próprios moradores, com a sua energia mental, vão fazer com que a energia do cristal seja anulada. Então eles não terão a proteção necessária. Nós sempre temos que lembrar que o cristal ele vai funcionar como uma ferramenta que vai nos auxiliar. Com a minha vontade, com o meu pensamento, se eu programo uma turmalina negra para criar um campo de energia, um campo de força, de proteção ao redor da minha casa,
E eu, como membro vivo da minha casa, como membro energético, como consciência energética da minha casa, porque eu não estou separado da minha casa. Eu e a minha casa, eu e os móveis da minha casa, eu e as paredes da minha casa somos um só. Somos uma única consciência. E nós temos que passar a ver o todo dessa forma, integrado. Então, quando eu mantenho os meus pensamentos, as minhas atitudes dentro da casa de forma coerente, com energias elevadas, com uma frequência elevada, eu vou estar potencializando a frequência que esse cristal emite, então dando forças e solidificando a energia desse cristal ao redor da minha casa. E desta forma eu realmente crio um campo de energia de defesa ao redor da minha casa. Só que tudo tem que ser um trabalho em conjunto. Da mesma forma, eu posso usar esse cristal no meu bolso, no meu dia a dia, para trazer essa energia de defesa para mim. Porém, também da mesma forma, somente o cristal, sozinho, ele não vai fazer todo o trabalho. Tem que ter sempre um conjunto, um trabalho em equipe. O cristal, ele traz a frequência, ele traz a energia, que muitas vezes nós, que ainda estamos em processo de evolução, não desenvolvemos. Nós ainda não alcançamos aquela frequência. Então o cristal, ele funciona como uma bengala e nós conseguimos então acessar aquela frequência que ele emite e nos colocar numa posição de defesa, numa posição energética saudável. Porém, se eu, como consciência humana, como consciência universal, como ser divino, porque eu tenho que ter o entendimento que eu sou uma divindade encarnada neste planeta, se eu, com a minha livre vontade e o meu livre pensamento, escolho baixar a minha frequência, não vai adiantar nenhum cristal, nenhuma outra ferramenta e nenhum outro método externo para trazer essa melhora e essa energia nova para o meu corpo, para a minha vida, para a minha casa, para o meu trabalho. Tendo isso já em mente, já sendo avisados, eu apresentarei para vocês hoje 3 cristais que eu considero essenciais para a defesa energética, para o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. O primeiro desses cristais é uma turmalina negra. A turmalina negra ela é um cristal máximo, é o cristal mais, eu ousaria dizer, um dos cristais mais poderosos quando nós falamos em defesa energética. Não necessariamente porque ele está na cor preta, isso é somente uma questão que a gente poderia entrar daí num outro viés, que é o viés da cromoterapia e a frequência que as cores trazem para nós, mas a vibração e a frequência que esse cristal emite é uma frequência tão forte, tão poderosa, que quando você programa ele para a sua defesa e sua proteção, ele literalmente cria um campo de energia ao redor da sua aura, ao redor da sua casa, se você usar uma peça maior, e literalmente ele consegue quebrar. Ele quebra energias nocivas, energias deletérias que são enviadas para você. Então pense o seguinte, você está andando com um cristal programado para a sua defesa no seu bolso. E uma pessoa que tem inimizade por você acaba cultivando pensamentos negativos e enviando esse pensamento para você. Porque nós temos que também pensar que o pensamento ele tem forma no mundo astral. E um pensamento ele é mais rápido que a luz. Então a pessoa que pensa algo negativo sobre outra pessoa, instantaneamente ela está direcionando um ataque para essa pessoa. E nesse exato momento, quando a pessoa vítima desse ataque estiver centrada, utilizando um cristal, uma turmalina negra, por exemplo, programada para sua defesa, quando esse ataque mental chegar até ela, não terá passagem. Porque estará atuando ao redor dela uma frequência, uma vibração de proteção espiritual. E a frequência ela é tão alta, tão elevada, que essas energias negativas e pensamentos negativos possuem uma frequência baixa. Então, há aí ela é repelida. Então vem o pensamento negativo, encontra uma frequência maior e repele essa frequência negativa. Desta forma, a pessoa acaba ficando protegida. Lembrando, sempre tem que ter um equilíbrio, um conjunto da pessoa, consciência, estar
buscando uma elevação de consciência, buscar elevar a sua energia, para que ela dê forças para que o cristal atue no campo energético dela. E uma curiosidade, quando se usa um cristal de proteção como a turmalina negra, normalmente você vai comprar um cristal menor, ele é rolado, né? A superfície rolada, e dessa forma, então, eles ficam bem lisos. Com o tempo, se você analisar, ele vai apresentar rachaduras na sua estrutura. Por quê? Porque ele vai absorver e receber essa energia negativa. Ele vai absorver e receber essa energia densa. E desta forma, ele acaba apresentando rachaduras. Então, ao invés daquela energia causar algum malefício para o seu corpo físico, o cristal ele funciona como um para-raio energético e absorve, então, essa energia. A turmalina negra, além de todos esses benefícios de defesa energética, de defesas de energias negativas, ela também tem uma outra função bem interessante. Ela consegue criar um campo de proteção contra a poeira eletromagnética. O que seria a poeira eletromagnética? Poeira eletromagnética é a energia emitida por micro-ondas, pelas televisões, pelo aparelho de Wi-Fi, pelos nossos smartphones. Então, todos os aparelhos hoje tecnológicos, eles emitem uma vibração, eles emitem uma frequência. E no campo e na dimensão astral, nós podemos visualizar essa dimensão como se fosse uma fuligem, uma poeira, literalmente uma poeira. Então, quando nós estamos na frente do computador, na frente de um smartphone, quando nós estamos na nossa cozinha, nós temos a nossa geladeira, nós temos nosso forno elétrico, nós temos nosso micro-ondas, todos eles estão emitindo essa poeira eletromagnética, essa frequência. A turmalina negra ela consegue criar um campo de vibração que vai proteger e diminuir os índices dessa poeira eletromagnética. Então, essa poeira eletromagnética que está presente na nossa casa devido à influência dos nossos eletrodomésticos, smartphones, ela é bloqueada ou diminuída pela ação da turmalina negra. Então, você programou esse cristal, colocou na sua casa, pode ser na sua sala, pode ser no seu quarto, pode ser no seu altar, se você tiver. Ela vai emitir então uma frequência de onda por toda a residência da sua casa. E a frequência, a energia que esses eletrodomésticos estão emitindo, que é nociva para o nosso corpo, a turmalina negra vai diminuir os efeitos e a frequência dela dentro da nossa atmosfera. E uma outra curiosidade e efeito benéfico dessa pedra também é que ela funciona como uma poderosa ferramenta de defesa energética contra ataques espirituais. Nós somos espíritos vivendo numa experiência no corpo material. Porém, nós não podemos ignorar que existe uma população muito maior de espíritos desencarnados. E mesmo na Terra, existe uma infinidade de espíritos que estão em estado de sofrimento, em estado de dor, vivendo ainda no planeta Terra, que não conseguiram se desenvolver e dar continuidade à sua evolução. Muitas vezes esses espíritos, eles estão próximos a nós e nem é com a intenção de nos fazer mal, de nos atacar. É pelo nosso próprio pensamento, pela nossa própria invigilância que nós atraímos esses espíritos para nós. É aquela velha máxima, semelhante atrai semelhante. Então, quando nós cultivamos pensamentos baixos, pensamentos negativos, pensamentos voltados para o orgulho, para a inveja, para a vaidade, nós estamos emitindo uma frequência, uma onda, e nós atraímos todos aqueles espíritos desencarnados que ainda estão na Terra vagando e que estão vibrando nessa mesma frequência. Chega a ser quase assustador, mas é uma realidade. Então nós trazemos pela nossa livre vontade, pelo nosso pensamento, esses irmãos até nós. Eu não estou afirmando aqui que a turmalina negra vai afastá-los. O que ela vai fazer vai criar uma frequência, vai expandir o seu campo de vibração ao nosso redor, ao redor da nossa residência, para diminuir os efeitos desses espíritos sobre nós. E em algum caso, realmente, ela cria uma barreira e esse espírito não se conecta conosco. Então, ela tem esse efeito de protetora espiritual.
Portanto, é muito benéfico você ter uma turmalina negra na sua residência ou com você, programada para a sua proteção, para a sua defesa energética, espiritual e mental. E além da turmalina negra, existe um outro cristal também que ele é muito útil para a nossa defesa energética. É o olho de tigre. O olho de tigre, quando nós pegamos esse cristal, ele tem uma vibração bem característica e bem forte. Segundo os estudos que eu tenho acompanhado até hoje, é dito que o olho de tigre ele concentra as vibrações do planeta Terra e as vibrações do Sol. Então ele consegue concentrar as duas frequências. Então imagine a força que esse cristal possui. Ele tem duas energias concentradas nele. Quando nós utilizamos o olho de tigre programado para nossa defesa e proteção energética, ele tem a função específica de quebrar demandas e feitiços que são feitos contra nós. Em muitos casos, dependendo da nossa condição mental, ele diminui o efeito. Porque muitas vezes, quando demandas são enviadas para nós, se nós possuirmos uma baixa defesa, por invigilância própria, nós acabamos recebendo. Então, por isso que o orar e vigiar é muito importante, para manter nossa energia e vibração elevada. E só então, quando nós entramos numa sintonia elevada, nós podemos trabalhar e extrair o melhor desses cristais para o nosso dia a dia. Entre a turmalina negra e o olho de tigre, eu vou indicar para vocês. Tem uma peça grande de turmalina negra na sua residência programada para a defesa da sua casa e use com você no seu dia a dia, no seu bolso ou num cordão, um olho de tigre, também programado para a sua defesa e proteção energética. O olho de tigre é uma energia, ela gera uma energia tão forte, tão poderosa, que ela muda completamente a estrutura do nosso campo energético, do nosso campo áurico, criando ao nosso redor um campo de energia positivo. Então, por si só, o olho de tigre é capaz de trabalhar nossa energia, trabalhando com a nossa força mental, espiritual e nos colocando num estado de vibração positivo. É uma pedra super indicada para quem hoje está sofrendo de depressão, de ansiedade, transtornos de pânico. É uma pedra que traz essa força de trabalhar a energia no positivo. Ela consegue fazer essa mudança e elevar essa frequência. Então usem no dia a dia de vocês um olho de tigre. É uma pedra excelente, muito fácil de ser encontrada também e tem essa característica fundamental de unir vibrações do planeta Terra, do astro, do Sol, juntas numa única força, trazendo para nós essa energia poderosa e firme que é a energia do Sol e a energia curadora da Terra. Combinando as duas, você pode trabalhar tanto ali a turmalina negra quanto o olho de tigre. Você pode montar um altar na sua casa com os cristais já programando-os para a sua defesa. Você pode programar a turmalina negra para a defesa energética da sua casa e você pode programar o olho de tigre para a defesa dos membros da sua casa. Seus familiares que estão ali com você, que compõem a sua família, você pode determinar que o olho de tigre cria uma defesa e uma proteção ao redor dessas pessoas. Então você consegue trabalhar com vários cristais ao mesmo tempo, determinando que cada cristal faça uma função. Porque lembrando, os cristais eles são computadores quânticos, computadores astrais, eles trabalham nessa frequência. E conforme o nosso pensamento e a nossa vontade, eles vão trabalhar conforme determinados. E um terceiro cristal, por último, mas não menos importante, é a selenita. A selenita ela tem uma característica bem interessante. Ela é usada para um cristal de aterramento de energias espirituais da alta dimensão. Segundo nos é dito, a selenita ela possui uma frequência tão elevada, mas tão elevada, que ela consegue dissolver energias negativas. Em conjunto com os outros cristais que eu já falei, turmalina negra e o olho de tigre, ela forma ali o triângulo perfeito. Por quê? Porque enquanto a turmalina negra e o olho de tigre fazem a defesa, a proteção e a limpeza energética do seu corpo ou da sua casa,
A selenita ela vai ancorar e vai trazer energias das dimensões superiores para a sua residência. Então você vai ancorar dentro da sua casa uma frequência energética que está atuando num nível muito mais elevado que o nosso aqui na Terra. É um cristal excelente para você utilizar durante a meditação, durante os contatos com os seus guias espirituais, com o seu eu superior. Então, se há um cristal que eu digo para você que você deve utilizar e recorrer quando você quiser se conectar com um ser espiritual elevado, é a selenita. Porque a frequência desse cristal ela está numa dimensão muito mais elevada que a nossa aqui na Terra. Você acessa um pacote de energia e traz esse pacote de energia para a sua realidade, para a sua casa, para você, se conectando diretamente com esses seres. Então você pode programar uma selenita de uma peça maior para fazer toda essa harmonização da sua casa. Fazendo essa harmonização, todos os cômodos são beneficiados. Ou você pode pegar peças menores de selenita e colocar nos cantos da sua casa também. 4 cantos, cada selenita em um canto específico, e ela vai ter essa função de fazer essa limpeza energética e ancorar essa energia da alta dimensão, essa energia espiritual elevada. Porque a selenita ela é um cristal que trabalha exclusivamente na frequência da serenidade, na frequência da paz, na frequência zen, vamos dizer dessa forma. Aquela energia bem gostosa, bem sutil, bem leve. Então, nós trabalhamos em conjunto. 2 cristais para fazer uma limpeza pesada e um cristal para harmonizar e para trabalhar aquilo que foi limpo, que foi retirado da sua residência. Se vocês repararam, eu falei durante o vídeo até agora, sempre programe o seu cristal. Mas o que é exatamente isso? O que é programar o seu cristal? E agora eu vou dar algumas dicas para vocês do comportamento que vocês têm que ter ao adentrar uma loja de cristal, ao comprar um cristal e como programar esse cristal. A primeira curiosidade que eu digo para vocês é o seguinte: nós nunca escolhemos um cristal. É sempre o cristal que nos escolhe. As pessoas podem ficar assustadas quando ouvem isso, porque como uma pedra vai nos escolher? Mas lembrando, como eu já falei no começo, cristal é uma frequência, é uma vibração, é uma energia. Então, quando você mentaliza a ideia de que você vai comprar um cristal, de que você vai adquirir um cristal, você já está emitindo uma onda por todo o universo energético de frequência, de busca por esse cristal. Desta forma, quando você entra em uma loja ou você vai atrás desse cristal, energeticamente, esta peça já recebeu a sua frequência, a sua vibração. E já foi determinado por uma questão de sintonia qual é o cristal certo para você. Então você vai entrar numa loja com várias peças expostas e de repente você vai adquirir uma peça simples que estava lá no final, escondida, que ninguém tinha visto. Mas que você foi até lá, mexeu, procurou e de repente olhou para aquela pedrinha e você se encantou por ela, por alguma coisa. E você acabou comprando ela. Não é por acaso. Porque aquele cristal, ele está na frequência exatamente necessária que você precisa. Trabalhar em você e trabalhar para aquelas pessoas que vão estar recebendo ele também. Então essa é a curiosidade, um segredo que eu compartilho com vocês da escolha dos cristais. Sempre são eles que vão nos escolher. É importante que ao chegar em casa, após a aquisição de um cristal, você faça uma limpeza. Eu, particularmente, sempre deixo na água com sal grosso por 15 minutos, de 15 a 20 minutos. Por quê? Porque ele vai descarregar a energia que ele tinha até então. Nós temos que levar em consideração que esse cristal, até chegar a nós, ele passou por várias pessoas. E quando ele esteve exposto na loja, ele recebeu a energia e a vibração de várias pessoas que ali estiveram. E muitas vezes essas pessoas não estavam bem. Essas pessoas estavam com uma frequência baixa, com uma energia baixa. E o cristal acaba recebendo essa energia, essa frequência. Então, quando você compra esse cristal, ele ainda está vibrando nesta energia negativa, densa, pesada. Por isso é importante você chegar em casa,
e sempre água com sal grosso por uns 15 a 20 minutos. Esse processo vai descarregar completamente a energia dele. Descarregando a energia do cristal, você pode deixar ele ao ar livre no sol por mais 15 ou 20 minutos, onde ele vai estar absorvendo a energia do sol. Ou o mesmo processo à noite, numa noite de lua cheia, para absorver a energia da lua. Ou durante a chuva, você deixa ele na chuva para ele receber essa energia natural da chuva, da atmosfera, da natureza. Ou uma outra forma também de você energizar o cristal é você enterrando ele na terra, também por 15, 20 minutos, ou o tempo que você achar necessário. Aí siga a sua intuição, e ele também vai estar absorvendo essa energia da natureza do planeta. Uma vez que ele esteja limpo, purificado e recarregado com uma energia nova, você deve então pegar ele nas mãos e, num processo de meditação, num processo de interiorização, você vai determinar um objetivo, uma função para ele. E é aí que nós vamos programar esse cristal, usando a nossa força mental e a nossa vontade. Nós, seres espirituais, seres divinos, possuímos esse poder. A nossa vontade e a nossa mente, trabalhando em conjunto, é uma ferramenta extremamente poderosa. E quando você canaliza essas forças para um cristal, e você determina que este cristal trabalhe na defesa e na proteção energética da sua casa, trabalhe na defesa e na proteção energética e espiritual sua, trabalhe na defesa e na proteção energética de um familiar, de um amigo, ele vai passar a trabalhar nessa frequência. Então você vai ter uma poderosa ferramenta que vai te auxiliar e te ajudar no seu dia a dia. E é incrível os relatos de pessoas que nos dizem no seu dia a dia como que o cristal ajudou. Eu uso cristais já há um bom tempo, eu sou um apaixonado por essas ferramentas da natureza, uso para mim, uso no meu dia a dia, presenteio as pessoas também com essas ferramentas maravilhosas, e é incrível como as pessoas se encantam por essa energia, como elas escolhem essa energia para o seu dia a dia, como que a energia delas mudam, como que a energia das residências delas mudam. Então assim, eu convido todos vocês a se aprofundarem nesse assunto. O que eu apresentei para vocês aqui hoje não chega nem a 1% de tudo aquilo que você pode encontrar e descobrir sobre esses 3 cristais específicos. E quando nós falamos desses 3 cristais específicos, nós temos que lembrar que existem muitos outros. E cada um deles trabalhando numa frequência, numa vibração específica, que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. É importante vocês sempre lembrarem que o cristal que você utiliza para a defesa energética pessoal e aquilo que você também utiliza para a defesa energética da sua casa, ele tem que ser limpo a cada 15 ou 30 dias. Por quê? Se ele está funcionando como um para-raio de energias, ele está absorvendo aquelas energias deletérias e densas que são enviadas para você. Dessa forma, vai chegar um momento em que ele vai estar carregado com essas energias. Aí você faz o mesmo processo de limpeza, reenergização e reprograma ele de novo, se você desejar. Então é um processo contínuo que você tem que estar fazendo e mantendo. E mais uma vez eu lembro, usar o cristal isoladamente não vai resolver o seu problema se você, como pessoa, como espírito, como divindade, por vontade própria, cultiva pensamentos negativos, cultiva pensamentos de baixa frequência e de baixa energia. Porque, primeiramente, você tem que se colocar em primeiro lugar. Você tem que trazer de volta a sua força espiritual, a sua força energética e relembrar que você é uma divindade. E desta forma, você, em primeiro lugar, é responsável pela qualidade da sua vida física, energética, mental e espiritual. Quando você redescobre de novo esse seu poder divino,
e exerce ele no seu dia a dia, escolhendo cultivar bons pensamentos, cultivar boas palavras, boas ações, boas atitudes, o cristal, ele vai ser uma ferramenta que vai agregar e potencializar ainda mais a sua qualidade de vida. Por hoje é só. Eu apresentei para vocês 3 cristais básicos, fundamentais para defesa e proteção energética. Provavelmente eu vou voltar aqui trazendo mais informações sobre outros cristais também, outras funcionalidades, porque é um mundo incrível. É um mundo incrível e eu convido a cada um de vocês a curtir e a compartilhar esse vídeo, a indicar para os amigos, que é muito importante. Se você gostou desse vídeo, se você usa os cristais no seu dia a dia, passe para frente. Agradeço a todos, gratidão.